que muita gente está me perguntando já há bastante tempo, já desde ontem, desde a contratação do Gordon e mais ainda agora, nessa situação aí do Julián, e a zaga? Mas e a zaga e a defesa? A gente precisa de zagueiro, tá bom já é atacante, agora eu quero saber de zagueiro. E aí eu trago a informação do planejamento do Hansi Flick. A gente já tinha alertado que eu tinha a minha opinião era que a primeira contratação que eu faria seria do Bastoni, mas que só depois que o Hansi Flick e o Deco conversassem olho no olho, juntos eles tomassem uma decisão, a gente saberia quais seriam as prioridades do Barça. Isso já aconteceu, a prioridade já está clara. E apesar de desagradar uma boa parcela da torcida, a avaliação interna do time é de que existe talento suficiente na zaga. Que o problema do Barcelona e os gols sofridos não foram porque a zaga não tinha talento. Principalmente na reta final da temporada, quando encaixou essa defesa aí com Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin e Cancelo. Que essa defesa estava fazendo exatamente o que o Hansi Flick quer. E que, obviamente, se der para melhorar, se der para contratar, muito bom, mas que a prioridade é o ataque. Por quê? Não só o Flick se incomodou com a queda na média de gols do Barcelona. O Barcelona na atual temporada fez muito menos gol do que na passada. Os gols perdidos, ele considera, foram muito mais prejudiciais nos objetivos nas competições mata-mata, embora não tenha cobrado um preço muito alto em La Liga. E mais do que isso, o Barcelona pode defender melhor se tiver atacantes que pressionem melhor. Porque em muitos momentos, essa é a avaliação interna, a defesa estava bem posicionada, estava bem postada, estava fazendo exatamente o que foi treinado, mas o ataque despistava, desconcentrava, deixava a pressão ofensiva cair de ritmo, e aí o adversário tinha muito tempo para pensar, fazer o lançamento, estourava lá atrás. E que apesar da defesa ter ficado marcada por esses espaços estavam acontecendo porque o ataque não estava pressionando corretamente, principalmente nos momentos em que o Rafinha ficou lesionado, o que na atual temporada, lamentavelmente, foi bastante tempo, né? Foi bastante tempo. O Lewandowski, por questão de idade, e o Rashford, por questão de característica, não conseguiam ajudar. O Ferran faz um bom trabalho, mas o Hansi Flick considera que o Julián Álvares é o melhor jogador do mundo, o melhor centroavante do mundo, fazendo pressão ofensiva, então ele ia elevar esse patamar. E na ausência do Rafinha, ter o Anthony Gordon, porque quando o Rafinha está em campo, ele, além de ser muito bom, ainda contagia os companheiros a pressionar melhor, mas quando ele não esteve, o time sentiu muito a falta. E essa é a avaliação do clube, de que aí residiu o principal problema do Barcelona no aspecto defensivo. Não foi o sistema de jogo, não foi a falta de talento na defesa, foi a falta de pressão no ataque, que estourava no meio-campo, o ataque se despistava, o meio-campo parecia que estava sempre chegando atrasado e a defesa parecia que estava constantemente exposta. Isso incomodou o Flick muito mais do que erros individuais. Ele não viu, e aí a gente pode debater depois se concorda ou não, ele não viu o zagueiro errando bote, ele não viu o zagueiro perdendo duelos individuais, ele não viu os zagueiros cometendo falhas grosseiras, ou pelo menos não acima do que é normal acontecer numa temporada de 60 jogos. O que ele viu foi o ataque que se desconcentrou muito facilmente. Por isso a prioridade dele, Anthony Gordon e Julián Álvares. Isso significa então que não vai contratar ninguém para defesa? Não. Se o Barcelona puder e houver oportunidade no mercado para contratar zagueiro, o Flick quer. Porque o Flick tem confiança em 3 jogadores para zaga. 3 jogadores para zaga. Ele tem confiança no Gerard Martin, no Cubarsí e no Eric Garcia. Ele nunca vai falar isso publicamente, porque isso destrói a imagem do jogador e pode até afetar o elenco. Mas ele tem pouquíssima confiança no Ronald Araújo. Ele acha que o Ronald Araújo, apesar de conseguir compensar com características físicas, tem dificuldade para entender muito bem o sistema e a função que ele tem que exercer. Além de ser um jogador com uma qualidade de passe abaixo da média para o sistema de jogo que o Flick gosta de implementar, e ele não confia no Christensen. E ele não confia no Christensen por causa das questões físicas, porque quando o Christensen esteve saudável, sempre jogou bem. Mas o Christensen, nos últimos 2 anos, raramente esteve saudável. Então o Hansi Flick, se puder, ele quer que tragam
um zagueiro. De preferência, um zagueiro que possa atuar pelo lado esquerdo. Se puder ser um zagueiro de elite, melhor ainda. Mas prioridades. Vamos fazer antes da Copa do Mundo, vamos fazer logo, vamos garantir. Eu preciso disso daqui com certeza. O resto eu consigo me organizar para trabalhar. Eu preciso de um reserva do nível do Anthony Gordon, fechado, e eu preciso de um titular com a característica do Julián Álvares. É a prioridade do Barcelona pré-Copa. Pode buscar um zagueiro depois da Copa? Sem dúvida alguma. Principalmente se algum zagueiro se destacar no Mundial e às vezes é um jogador que tem uma multa baixa, que não tem muita gente falando dele agora, mas no Mundial ele mostra um nível significativo, principalmente nesse caso. Mas a prioridade, pré-Copa, fechar o ataque. Pós-Copa, aí sim, pela avaliação do Hansi Flick, a gente corre atrás de defensor. E, na hora de correr atrás de defensor, ele prefere um lateral esquerdo que tenha uma boa presença defensiva, que não seja incompetente no ataque, mas que tenha uma boa presença defensiva, que tenha aquela característica de fechar a porta sozinho, de não precisar de múltiplas coberturas para poder fazer a função de defender, que pode, na marcação individual, impedir os avanços do ponta. Ele prefere um lateral esquerdo com essa característica do que um zagueiro, fazendo com que o Barcelona tenha pós-Copa para reforçar a defesa como prioridade. Ou jogadores que possam atuar tanto na zaga quanto na lateral esquerda. Daí o boato que o Barcelona vai trazer o Vardiol. Eu já vi muita gente perguntando no chat. Não tem nada de negociação Barcelona-Vardiol. É um boato porque ele encaixa no que o Hansi Flick está pedindo. Surgiu o boato do Hincapié porque ele encaixa no que o Hansi Flick está pedindo, mas não tem negociação com nenhum deles. E o máximo que aconteceu foi o Deco perguntar para o entorno do Cucurella, o Marco Cucurella, quais seriam as condições para negociar com o Chelsea. Isso foi o máximo que aconteceu. Mas, repito, negociar mesmo a Vera com jogadores de outras posições só depois da Copa. Anthony Gordon já está fechado, até passou por exames médicos hoje, e Julián Álvares é a prioridade máxima da diretoria do Barça para fechar a contratação antes do Mundial começar. O Barcelona vai vender alguns jogadores. Nem todas essas contratações são de dinheiro que já está acumulado em caixa ou de fair play que já foi conseguido até o presente momento. Alguns jogadores serão vendidos e, dependendo dos valores que forem acumulados no pós-Copa, dá para entender melhor o nível da contratação para outros setores que vai poder ser feita. Mas o ataque é a prioridade. Concordemos ou não, é a avaliação do Hansi Flick. Eu não sou hipócrita. Eu já emiti 2 opiniões aqui que esse desfecho contradiz. E eu não vou aqui, não, então mudei de ideia. Não. Eu teria priorizado o Bastoni, porque eu acho que é um talento defensivo desses que você não tem oportunidade em qualquer janela, e essa seria a janela para consegui-lo. Se ele acabar indo para um rival, vai ser algo que a gente vai lembrar. A gente acabar enfrentando ele no rumo aí a um título pode ser algo que a gente lembre caso ele faça um grande jogo. Eu teria contratado ele e depois eu iria em busca dos atacantes, mas o Hansi Flick entende muito mais do que eu. Você nunca vai me ver aqui fazendo aquele papel do professor. Não, Hansi Flick não sabe ganhar Champions. Hansi Flick, para ganhar Champions, deixa que eu te ensino. Porra, ele já ganhou. Eu tô aqui na minha casa produzindo conteúdo para internet. Eu vou ensinar o Hansi Flick alguma coisa? Jamais, pô. Ele sabe muito mais do que eu. Mas foi a opinião que eu emiti. E no final da temporada a gente faz uma avaliação. Ao mesmo tempo, eu não sou o tipo de cara que vai ficar toda a live. Tá vendo? Eu avisei. Olha aí, tá vendo? Eu também não faço isso. Vamos assistir a temporada. A minha opinião tá aí, vocês já sabem. Vamos assistir a temporada e bora ver qual vai ser o resultado. Se vai a gente voltar nesse debate em algum momento, ou se o Hansi Flick vai ter acertado na mosca e vai ter conseguido matar a charada do que o Barcelona precisava. Isso é um elemento, e o outro elemento é que eu sempre disse que se fosse para pagar mais de 100 milhões, eu não pagaria no Julián Álvares. Ao mesmo tempo, eu fiz a ressalva. Se o Barcelona tiver... Olha, minha esposa acabou de chegar aqui e está me olhando pela janela.
Ao mesmo tempo, eu também fiz a observação. Cara, centroavante está superfaturado, qualquer centroavante que trouxer, tu vai ter que pagar um preço acima do que ele vale. Se o Barcelona tiver na mão, se o Barcelona puder botar na mesa o dinheiro que é necessário para trazer o Julián Álvares, eu vou torcer para dar certo. Posso questionar os números, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender. Os números são os números do futebol atual. Agora é torcer para funcionar. Essas são as minhas opiniões, que eu já tinha emitido em outros momentos, e que a avaliação da diretoria do Barcelona, e principalmente do Hansi Flick, que foi a figura forte nessa tomada de decisão, que eles discordam, né? E quem sou eu para ensinar o Joan Laporta a negociar ou o Hansi Flick a organizar um time campeão? Beleza? Todas as informações que eu podia trazer para você eu já trouxe, e aí eu fico no seu aguardo. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre a contratação do Julián Álvares e sobre essa prioridade que está sendo dada ao ataque? Deixa aí no chat, se você estiver vendo ao vivo, ou deixa aí nos comentários, se você estiver vendo a gravação ou o corte dessa live em algum outro momento.